Vamos falar um pouquinho da vida do trabalhador, que não anda fácil, né, doutor Turola? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. A gente tem, primeiro, duas dúvidas para tirar, antes da gente entrar no assunto da questão do desemprego aí também. A Andresa Araújo, ela tem uma dúvida aqui, diz que é funcionária pública e parece que vão exonerá-la do cargo ou extinguir o cargo. E ela tem férias vencidas. Ela tem direito a receber essas férias normalmente? Sem dúvida. As férias terão que ser pagas, são indenizadas. Férias não gozadas, em caso de rescisão, têm que ser indenizadas. O que mais? Ela tem todos os direitos que um trabalhador normal. 13º proporcional, normal. Agora, existem casos, já houve denúncias feitas, de profissional que trabalha no exercício do poder público, né, no serviço público, e ele acumula uma outra jornada de trabalho. Acho que até aí não tem problema, só que acho que a questão é que está batendo horário. Ou seja, é um tipo de uma fraude. O que pode acontecer, doutor? Olha, a pessoa, tanto fora do serviço público como no serviço público, ela pode sim ter mais de um contrato. Só que não pode haver choque de horário, não pode, né? Eu não posso estar aqui agora e ao mesmo tempo assinar um ponto e dizer que eu estou em outro lugar, né? Isso é totalmente ilegal. De modo que se isso acontecer, a pessoa está sim correndo o risco de ser exonerada e, num caso desse, é exonerado a bem do serviço público, não é? E olha lá se não for apurado situações pretéritas e não tiver que devolver ainda algum dinheiro que recebeu aqui, quando dizia que estava aqui e na realidade estava em outro lugar. Dinheiro, inclusive, de salários. De salários. Fora, todo o dinheiro recebido. Fora direito que pode ter recebido, qualquer benefício vai ter sem dúvida nenhuma. Reintegrar esse patrimônio ao poder público. Exatamente. A pessoa concursar em dois lugares, quando não há choque de horário, pode? Concursado pode? Pode. É claro que isso daí, né, quando você vai se inscrever num concurso, existe um edital. Então você vai ler o edital. Se determinado edital falar que não pode, então daí você nem faça a inscrição. Ou se fizer a inscrição, depois você opte, né? Escolha um dos dois. Mas que pode. Mas depende de cada caso, de cada lugar, depende do edital, da lei orgânica e assim por diante. Doutor, com relação a um momento que o país vive aí de alto índice de demissões, muita gente perdendo o emprego e tudo mais, quais são as principais orientações que a gente pode dar para esses trabalhadores que realmente estão fazendo acordos muitas vezes com as empresas, férias coletivas e depois seguida de demissão com indenização de alguma forma? O que o senhor apontaria como principais itens para o trabalhador ficar atento? Olha, o trabalhador tem que ficar atento. Quando fala de fazer acordo, primeiramente que o acordo é algo que não existe, né? Principalmente em termos seletista, mas às vezes acontece, olha, vamos fazer um acordo, você sai, recebe o seguro-desemprego, depois eu chamo você de volta, não significa que vai chamar e nem tem obrigação de chamar, né? Então o trabalhador não precisa confiar e acreditar em tudo aquilo que for dito para ele, evidentemente. E se for falado para ele, você vai devolver a multa, então ele que pense muito bem. Primeiramente que legalmente não tem que devolver não, né? Mas vamos dizer, não, mas eu falei, pedi, coisa e tal, conversamos, acertamos, eu vou devolver a multa. Então você devolve, mas sabe que você está perdendo aquilo que era seu de direito, né? Então o trabalhador precisa ficar atento e às vezes acontece aqueles chamados assim, programa, né, de demissão voluntária. Então também pare para pensar, porque quem perdeu o emprego hoje, dificilmente ou com muita dificuldade vai arrumar um outro emprego nas mesmas condições. De hoje, até a terceirização vindo pela frente aí, corre esse risco, né? Corre esse risco. Então, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Que o nosso Palmeiras vença domingo, né? Estamos aí aguardando, hein? Vamos lá. Obrigado, doutor. A terça-feira em Rio Claro foi de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima deve ser de 14 e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Amanhã o tempo não deve mudar. Sol com algumas nuvens. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, véspera de feriado, o dia deve ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 28 graus. Olha aí, futebol e o Rio Claro se prepara para a nova competição de categoria de base. A equipe Sub-20 está montada para as competições aí que vem pela frente. Maurício mal chegou e já está causando nos treinos do Rio Claro. Nas brincadeiras do elenco,
ele sempre está no meio. Cheguei esse ano já colocando apelido em todo mundo, brincando, para descontrair o grupo um pouco também. Mas quando o assunto é a participação do Galo Azul no Paulista Sub-20, aí a conversa muda. A expectativa tá boa, ainda mais pela estreia e pelo aniversário do clube. E a gente tem que começar bem com a vitória também. O zagueiro Lucas Dias é um dos poucos que restou do elenco anterior. Do time que disputou o Paulista do ano passado e a Copa São Paulo deste ano, só sobraram 5, além do técnico Denis. Os zagueiros Jefferson e Lucas Dias, os laterais André e Felipe Camargo, o Taubaté, e o meia Gabriel Andrade. Pelo treinador Denis aí que gostou do meu trabalho do ano passado, que pediu para mim voltar aí. Diferente de 2014, este ano o Rio Claro não fez peneira para a montagem do elenco sub-20. Cerca de 60 jogadores foram indicados ao clube. Depois de uma série de testes, o Rio Claro segurou 28 para a disputa do Campeonato Paulista. Mais uma situação complicada, né? Mas estamos trabalhando do zero, igual o ano passado não foi, porque tinha alguns atletas que estavam com a gente ano passado, voltou. E outra foi o ano passado mais peneiras que nós fizemos. Agora é só indicação que está vindo aí. A estreia no Paulista é dia 9 de maio contra o Independente no Chimitão. Uma data bem sugestiva para a estreia. Há 106 anos, em 9 de maio de 1909, o Rio Claro Futebol Clube era fundado. E é bom o Azulão estar preparado, porque este ano a competição deve ser bem mais difícil. Muito mais difícil do que o ano passado, mas nós vamos em busca da classificação. Bom, está acontecendo hoje o julgamento dos 2 acusados de terem agredido um idoso de 71 anos que morreu em decorrência dos ferimentos. O fato foi aí há 2 anos e o motivo seria o racismo. Os 2 indivíduos foram presos em flagrante após as agressões ocorridas em abril de 2013. Depois de 2 anos, estão no banco dos réus. Elcio Alves Carvalho e Axel Leonardo Ramos chegaram ao Fórum de Rio Claro por volta das 9 da manhã desta terça-feira, trazidos da penitenciária de Tirapina, para enfrentar o júri popular composto por 7 pessoas. Os indivíduos são apontados como integrantes de um grupo neonazista e, na época do crime, teriam também apresentado atitudes preconceituosas. Eles vão responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, que é o racismo, o preconceito, e por meio cruel, que foi o espancamento prolongado, o sofrimento que isso daí causou para o seu Benedito. Fora isso, existe uma agravante que é pelo crime ter sido cometido contra a pessoa maior de 60 anos, que também aumenta a pena em caso de condenação. As 2 primeiras testemunhas ouvidas foram 2 jovens que presenciaram as agressões e que, inclusive, ajudaram a deter os acusados. Ao serem questionados, eles afirmaram as declarações de racismo e preconceito feitas pelos 2 indivíduos. Pelo que as testemunhas disseram, foi por preconceito. Preconceito contra negros e até contra paulistas, né? Foi o que as testemunhas disseram que ouviram na hora enquanto eles espancavam a vítima, né? O crime aconteceu no dia 6 de abril de 2013, neste trecho da Rua 2, no centro de Rio Claro. Benedito Santana Oliveira, de 71 anos, trabalhava como guardador de carros quando foi surpreendido e espancado. Ele chegou a ser socorrido, foi internado por vários dias, voltou para casa, mas não resistiu e morreu no dia 1º de julho do mesmo ano. Familiares de um dos réus vieram do Paraná para acompanhar o julgamento e não quiseram gravar entrevista. O advogado de Elcio afirmou dar declarações apenas após o resultado da sentença. A família da vítima espera que o crime não fique impune. A justiça ela seja feita e que realmente os culpados eles venham pagar com uma condenação severa, né? A esposa de Benedito Santana, mesmo muito abalada, preferiu acompanhar de perto o julgamento, mas não se conteve ao tentar falar da perda do marido e da esperança de justiça. Situação complicada aí, o julgamento segue hoje durante o dia, né? E aí, se considerar todos os agravantes que o advogado de acusação explicou aí na reportagem, os indivíduos podem pegar até 30 anos de prisão. No próximo bloco, vamos falar de um assunto importantíssimo para os pais que precisam decidir sobre a guarda dos filhos no processo de separação. É a guarda compartilhada. Já, já.